Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 25 de novembro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Micaias observa de longe Ismael incitando o povo contra Jeremias nos corredores do palácio, dizendo que Jeremias mente ao afirmar que Deus os proibiu de ir ao Egito e que isso é um plano de Baruque para entregá-los aos babilônios. Micaias se aproxima e pergunta o motivo da preocupação, e Ismael diz que luta por todos os mortos e pela cidade devastada. Nicolau convida os irmãos para o mercado de esposas, onde Samir e Tamir demonstram interesse nas mulheres expostas. Nitocris pergunta à mãe sobre a nova princesa, insinuando que ela pode ser chata, mas a rainha Amitis elogia a princesa como educada e preparada, o que gera uma discussão entre mãe e filha. Tamir e Samir questionam se vale a pena investir em uma esposa, com Nicolau sugerindo escolher a mais alta e bonita. Micaias alerta Gedalias sobre o comportamento suspeito de Ismael e teme que ele atente contra sua vida. Gedalias pede cautela, pois considera Ismael um amigo e acredita na reconstrução de Jerusalém. Ele encoraja Micaias a confiar em Deus e abandonar pensamentos negativos, prometendo reunir todos para o recomeço. Nitocris chega irritada, reclamando com Nabonido sobre a injustiça que sente ter sofrido por parte da mãe. Nabonido tenta acalmá-la. Os sábios conversam com Urzabum, que se esconde ao ouvir os gritos de Beltesazar. Daniel tenta controlar Beltesazar, que se gaba de ser o melhor flautista da Babilônia. Daniel lembra que Urzabum estuda música desde pequeno e aconselha Beltesazar a ter humildade. A princesa Cassaia expressa alívio pelo fim dos problemas, ainda que sinta pelo sofrimento dos hebreus. Daniel explica que o afastamento de seu povo de Deus trouxe tais consequências, ressaltando que Deus é próximo e requer que as pessoas estejam abertas a ele. Cassaia admira a ideia de um relacionamento com Deus, e Daniel compartilha que não se apressa para casar, esperando por quem Deus reservou para ele. Osiel elogia o local onde está, e Fassur comenta que, embora não seja como Jerusalém, cumpre seu propósito. Fassur o adverte sobre os perigos e tentações da cidade, especialmente as mulheres, e pede que Osiel permaneça vigilante para não se perder. Asher está enterrado até o pescoço, apenas com a cabeça para fora. Lior comenta que esse não foi um bom começo e que ele não vai durar muito. Asher responde que não teme a morte, pois sua sede de vingança é o que o mantém vivo. Lior diz que vai dar-lhe água em segredo, mas Asher agradece, pedindo que ele não se arrisque. Larsa decide deixá-lo ali sob o sol, esperando que os pássaros venham, e manda Lior e os demais voltarem ao trabalho. Beroso chega e ao ver Asher, questiona Larsa, que explica que o prisioneiro é forte e o desafiou, causando problemas para ser controlado. Beroso alerta que isso não deve causar prejuízos. Baruque lamenta, dizendo que nada sobrou, que tudo parece ter sido em vão. Jeremias concorda que levaram tudo, mas insiste que não podem roubar a fé do povo. Baruque, desolado, diz que o que foi tirado deles é a própria história, e começa a relembrar momentos importantes: a jornada de Moisés, as instruções de Deus a ele, os candelabros que Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, carregou em suas mãos, as lutas de Josué para conquistar a terra prometida, e as vitórias de Davi. Jeremias ouve e responde que apesar dessas lembranças douradas, o povo hebreu sempre enfrentou mudanças. Nada permanece inalterado. Baruque, ainda mais desanimado, pergunta o que devem fazer agora que não resta mais nada e se só lhes resta morrer. Mas Jeremias responde com firmeza: devemos recomeçar, meu amigo. Ele recorda como, dias atrás, quase não conseguia caminhar, e hoje já está em pé. Ele encoraja Baruque a deixar o passado para trás e diz que é hora de escrever um novo futuro. Em seguida, Jeremias começa a cantar, cheio de esperança. Shag se apresenta a Beroso, explicando-se após ser expulsa. Ela oferece bebida e comida, mas ele diz que está lá para comprar o local. Ela pergunta se será demitida, mas ele garante que tudo ficará igual, exceto que agora ela deverá dividir os lucros com ele, deixando Shag chocada. Helga está muito animada para sua consulta com Shag. Zaque pergunta por que Absalom o observa de maneira estranha, e ele explica que está preocupado com Dana e pergunta se Zaque sabe algo sobre o que aconteceu com a família de Ravina. Zaque diz que não, mas espera que eles tenham conseguido escapar de Jerusalém. Rabi Sares comenta que a viagem parece mais longa, e Nebuzaradã afirma que isso é devido aos cativos preguiçosos, ordenando que ele vá ao fim da fila e incentive o grupo a avançar. Rabi Sares, ao se aproximar do rei Zedequias, diz que ele precisa se apressar, pois estão atrasando a fila. Zedequias o chama de traidor, e Rabi Sares reage com um chute, fazendo o rei cair. Em seguida, Ebed o ajuda a se levantar.
Joana dá água a Zadok, enquanto Rabi Sares pergunta quem mandou parar. Ilana responde que seu sogro está muito debilitado, e Dana acrescenta que ele só precisa de um momento para respirar. Rabi Sares, sem paciência, diz que se ele não pode respirar enquanto caminha, será deixado para trás. Ravina implora para que ele seja poupado, explicando que Zadok está fraco e não oferece resistência. Rebeca, irritada, pergunta a Rabi Sares se a mãe dele sabe que ele se aliou aos babilônios e está do lado dos opressores. Rabi Sares responde que sua família já está na Babilônia e que ele não será o único a se submeter ao novo destino, pois todos estão sendo levados para lá. Matias questiona se ele realmente acredita que todos esquecerão suas raízes, ao que Joana responde que por mais difícil que seja, jamais deixarão de ser hebreus. Arioque conversa com Aspenais, que está exausto de organizar tantos banquetes, comentando que às vezes, parece que ele não tem vida própria. Aspenais responde que poderia dizer o mesmo a Arioque, que arrisca sua vida em batalhas, coleciona cicatrizes e obedece aos soberanos. Apesar de ser um eunuco e, portanto, sem casamento, ele se pergunta por que Arioque nunca encontrou uma esposa. Arioque diz que prefere a liberdade e que a luta é o que o faz sentir-se vivo. Aspenais observa que é bom ter alguém que sinta sua falta, e Arioque fica pensativo. Beroso pergunta a Samu se ela tem alguma surpresa para a noite. Ela responde que sempre tem algo preparado, e percebendo-o animado, pergunta se há alguma novidade. Beroso revela que, com os lucros altos, ele decidiu investir em novos negócios e acabou de adquirir um belo estabelecimento. Samu Hamat questiona qual é o local, e Beroso responde que é a taberna Casa da Lua, perguntando se ela conhece. Samu Hamat diz que talvez tenha conhecido antes de ser sacerdotisa. Sadraque comenta que encontrou algumas contas que não fecham e lembra a todos de quando encontraram problemas semelhantes logo que assumiram os cargos. Abednego entende que ele se refere ao momento em que identificaram fraudes e roubos no palácio. Sadraque acha que os responsáveis relaxaram e tornaram a agir de forma negligente. Mesaque menciona que o culpado foi punido na época, mas Sadraque ainda não está convencido de que aquele homem era o verdadeiro responsável, o principal articulador. Abednego, preocupado, sugere que não comentem nada com ninguém até investigarem e conversarem com Daniel. A rainha Neusta pede que Edissa busque outro vestido. Nitocris pede ao marido que se vista para que não se atrasem para o banquete. Enquanto leva o vestido, Edissa é abordada por Joaquim, que a segura e a beija. Ela, no entanto, se afasta, afirmando que não pode conversar. Quando Joaquim pergunta o que houve, ela explica que está cansada de ser beijada pelos corredores, pois isso não está certo. Ela questiona se ele a vê apenas dessa forma e diz que se for assim, talvez seja melhor terminarem. Joaquim fica sem entender. Gedalias comenta que Jeremias trouxe nova força para eles e diz que o povo aprendeu sua lição. Aicão, porém, observa que nem todos aprenderam, pois alguns poucos ainda desejam fugir para o Egito, contra as palavras de Deus. Jeremias afirma que passou a mensagem divina para os que pediram, e eles prometeram segui-la. Ele acrescenta que os que tentaram fugir para o Egito só encontraram morte, fome e guerra, e comenta que o entusiasmo de Gedalias o enche de alegria. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado.